Olá, boa noite. Estamos iniciando o programa Educação e Debate. Nosso programa é uma parceria do canal 16, aqui da TV Câmara, e o CMP Sindicato. Nosso programa fala sobre assuntos relacionados à educação. E na noite de hoje nós temos o maior prazer de receber novamente dois diretores do CMP Sindicato, Sindicato dos Professores Municipais. Então eu tenho a honra de receber o professor Altair Folador, que é diretor do CMP. Então, Altair, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez aqui no nosso programa. Boa noite, uma boa oportunidade para a gente dizer alguma coisa. Sobre educação, né, Altair? Sobre a educação, naturalmente. E mais uma vez temos o prazer de receber a diretora Regina Costa dos Santos, que também já esteve aqui várias vezes. Então, Regina, seja bem-vinda ao nosso programa mais uma vez. Obrigada, Eduardo. Boa noite, professor Altair. Boa noite a todos que acompanham, o programa Educação e Debate. É uma satisfação, poder estar aqui discutindo esses importantes temas. Regina, vamos falar um pouquinho hoje no nosso programa sobre questões bem específicas, Eu quero falar com vocês, na verdade, sobre a database que está por aí, que é a negociação dos professores. A gente vai falar um pouquinho sobre as perspectivas que nós temos em relação à educação em todos os níveis, e também nós temos novidades no CMP como sindicato. Mas a gente vai começar pela database. O que tu tem para nos dizer sobre essa negociação de 2020, que me parece ser uma das mais difíceis de todas, que já tivemos? Então, Eduardo, o CMP Sindicato ele já oficiou o Executivo Municipal na perspectiva de que se inicie as discussões que dizem respeito aí à database. A gente tem toda uma expectativa, por ser um ano eleitoral, e depois a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Então, estamos aí na expectativa de que se tenha e que os professores consigam aí estar encaminhando sua pauta de reivindicação, onde tem vários itens, que lembrando que não é uma pauta de reivindicação nova, faz muitos anos que o CMP Sindicato vem pautando os mesmos itens, e o piso nacional, onde a gente tem aí um percentual, no qual a categoria está pedindo de 12,84, que a gente espera aí que seja atendida. Esse ano, esse 12,84 de certa forma surpreendeu, Porque é um índice que está bem alto. Dá para explicar um pouquinho para o nosso telespectador de onde vem, Altair, esse 12,84, Regina, Altair, como é que ele se constitui? É uma decisão discricionária do presidente? É algum mecanismo que faz com que se tenha esse índice? Como é que ele funciona? Tem uma legislação que estabelece quais os critérios, os parâmetros que fazem gerar esse índice, que é o custo do aluno, de cada aluno na rede de educação. E é esse custo mais a inflação que vai fazendo, que faz esse índice. O governo, na verdade, ele não tem muito o que decidir, ele tem que ver qual é o índice que, pelos critérios, foram gerados e dizer o índice é esse. Foram critérios adotados lá em 2008, quando da criação da lei, do piso, 11.738, não é mesmo? Isso, perfeito, Eduardo. Na lei do piso, inclusive, regulamenta isso, qual que vai ser o percentual e quais os critérios que se utiliza para dar o aumento para os professores, isso em todo o território nacional, não é algo específico somente de Passo Fundo, mas sim no Brasil todo. Esse ano se teve muitas discussões frente a isso, porque acabou que a nova administração em nosso país, não sei se eles não contavam muito ou não tinham tanta propriedade de como que se daria o funcionamento da lei do piso, acabou se estipulando o valor aluno e meio que teve vários, inclusive movimentos a nível nacional, das prefeituras e estados contra o percentual, considerando que, como você mesmo falou, foi uma surpresa, os 12,84. Mas, de fato, ele é um direito do professor garantido na legislação, inclusive inquestionável, porque o próprio Tribunal de Justiça, ele vem, assim, dando pareceres favoráveis, dizendo que sim, todos os professores do nosso país devem receber esse percentual do índice nacional. Lembrando que é o piso nacional, Então, é o mínimo que deve ser dado aos professores. Não significa que as prefeituras e estados não possam dar mais, Tá, mas aí tem um problema, Regina e Altair. De fato, é um direito assegurado pela lei, mas houve um protesto muito grande dos governadores e também da Associação dos Municípios no Brasil.
Como é que, porque na verdade é uma lei criada pelo governo federal, mas quem paga a conta são os estados e os municípios. Como é que fica isso, Altair? De fato, quem tem que pagar esperneia normalmente, né? Sim. Nós sabemos que a educação nem sempre é prioridade. Então, claro, os gestores dos municípios, dos estados, pressionaram o governo federal com a intenção de modificar a lei. Mas a lei ainda está em vigor, né? Se eles vão alterar ou não, talvez vontade de alterar a lei do piso, eles têm exatamente... Mas isso para o futuro, né? Para o futuro. Na nossa negociação desse ano está dada essa legislação e é esse o índice, né? Nós esperamos que o município cumpra a lei, né? E aí, Regina, vai dar para pagar? Tu acha que o município de Passo Fundo tem essa condição hoje? Tem condição. Por quê? Na verdade, assim, a lei ela é nacional, que recebe inclusive verbas nacionais para se cobrir essa despesa com a folha de pagamento. Através do Fundeb, né? Através do Fundeb. Então, assim, na verdade, os municípios, eles receberam a verba do Fundeb de acordo com o percentual do valor aluno e também sendo considerado esse valor, né, dos 12,84 do piso nacional dos professores. Então, as prefeituras e o Estado, eles recebem o orçamento federal de acordo com essa projeção orçamentária. Então, na verdade, os municípios e estados não têm muito, assim, justificativa para não dar esse percentual, considerando que existe orçamento. Claro, né, depende muito da prioridade de cada gestão, né, e é sempre essa nossa discussão, inclusive aqui no programa várias vezes, né. A gente discutiu isso, que prioridade política se dá para a educação, né? O quanto se quer, né, tá investindo de fato na qualidade a partir também da valorização do professor, que aí vem sendo um limite no nosso país, né? Altair, além do piso, tem outras coisas na pauta de reivindicações, não é mesmo? Me parece que tem uma questão da promoções, tem uma questão da hora atividade ser regulamentada. Me fala um pouquinho dessas outras, desses outros pedidos, na verdade, né? Essas outras prioridades. Já tivemos a oportunidade de falar sobre as promoções, que é um assunto recorrente, né? Que está se arrastando, digamos, por um bom tempo já, né? Das nossas colegas, principalmente da educação infantil, né? Que tem feito sua formação, seu curso de pós-graduação ou de graduação mesmo, e teriam direito a uma remuneração maior conforme prevê a lei, mas que o município se recusa a dar esse direito, né? Então nós temos a expectativa que nesse ano essa questão seja também contemplada. E principalmente sendo um ano eleitoral, que os novos gestores que a gente for eleger tenham em mente da prioridade da educação e também dessas questões que dizem respeito, não apenas o salário, as promoções, toda a valorização que o professor precisa para a gente fazer uma educação pública de qualidade. Sem valorizar o professor, a gente não tem educação funciona, de qualidade. Né? Essas promoções, Regina, são para que níveis? É a educação infantil, né? Qual é a defasagem hoje, mais ou menos? Assim, ó, na verdade, promoções é um direito tanto do professor da educação infantil quanto do ensino fundamental, mas considerando que o problema hoje ele se dá na área de atuação que é da educação infantil. Porque o fundamental 1 e 2 está sendo pago. Isso, mas é importante fazer a ressalva de que está sendo pago porque já se tinha essas vagas de outras administrações, né? E que estão sendo, daí acaba que a administração municipal precisa, né, está, na verdade, utilizando essas vagas. Para a educação infantil, isso faz mais de 6 anos que não se é criado vagas, né, essas professoras, nós temos mais ou menos cerca de 150 professoras que aguardam a sua promoção, são aqueles professores que foram se aperfeiçoando, né, ao longo da sua carreira, no entanto, não estão tendo aí o seu direito, né? Lembrando que as promoções ela é garantida por plano de carreira, está lá garantido, no entanto, não vem sendo garantido aqui no município de Passo Fundo. As promoções, assim, variam, né? Dependendo do professor, né? Tem professores que aguardam para o nível 2, que é mais de 50% de aumento. Aumenta em 50% do salário. Isso, 50%, e tem professores que aguardam para o nível 3, que daí é 15% de aumento. Então, quer dizer, é um aumento significativo, né?
na renda familiar dos nossos professores. E há perspectiva desse pagamento agora esse ano? Então, Eduardo, eu tenho esperança. Vou aqui lembrar de uma frase do nosso secretário de Educação. Eu lembro das nossas primeiras discussões, onde a gente trouxe essa pauta da reivindicação das promoções, e o secretário nos disse, assim, com todas as palavras, de que direito não se discute, se garante, né? Então, assim, nós temos muito a expectativa de que, em final, né, da administração do nosso prefeito Luciano Azevedo e do secretário, o professor Edmilson, que a gente possa ter esse encaminhamento, né? Que eu acho que é merecido dessas professoras, lembrando que muitas delas pegaram aquele processo, Eduardo, de transição do plano de carreira, né? Onde passou-se as promoções se atrelado à área de atuação e não mais da educação. Muitas dessas colegas, inclusive, tiveram que fazer a sua segunda graduação. Eram formadas em educação física, matemática, sim, e tiveram que fazer pedagogia. E lá foram, né, a maioria dessas colegas, fazer a exigência, né? Mas que a lei não adiantou porque não adiantou porque até agora, né, não foram promovidas. Altair, me fala um pouquinho da hora-atividade, que é um mecanismo que existe na escola pública, né, e que não existe na escola particular. Me fala um pouquinho como é que ele funciona e qual é a pedida do CMP em relação a isso. O CMP Sindicato e os professores em geral estão, na verdade, pedindo que se cumpra a lei, que é 33%, né, daquilo que é a carga horária dedicada à preparação, às atividades que são de elaboração de textos, de provas, que fazem parte da atividade do professor. O professor, a atividade dele não é só o tempo que ele está dentro da sala de aula, muito pelo contrário. Acho que é outro tanto de tempo que a gente gasta fora da sala de aula em função daquele mesmo trabalho. Então, é por isso que a lei também garante aquilo que nós chamamos de hora-atividade, esse tempo em que você não fica na sala de aula porque fica preparando as aulas, fazendo... E que na nossa prefeitura não está garantindo os 33%, está garantindo 20% por enquanto, né? Mas essa garantia, na verdade, é na lei, né? Porque na prática me parece que ele vem sendo cumprido, né? O que falta é regulamentar a lei, não é isso? Se eu estou enganado. Isso, na verdade, assim, o que acontece? O município, lá em 2008, ainda se iniciou, né, esse processo de implementar os 33%. No entanto, a nossa lei municipal, ela é uma lei antiga, né, também, né, de vários anos aí que ela foi feita, e consta lá que é 20%, né? Nós gostaríamos que antes de trocarmos de administração que a gente resolvesse, né, esse problema de redação da legislação, porque na prática, como tu falou, Eduardo, vem sendo implementado. Algumas escolas ainda têm um pouco de dificuldade, né, professor Altair, assim, nem sempre, porque no município de Passo Fundo nós não temos a figura do professor substituto, então a hora-atividade também, né, as escolas precisam reorganizar. Hoje são feitos projetos, né, para que consiga se garantir a hora-atividade e que o aluno também não tenha nenhum tipo de prejuízo, né, à sua aula, mas vem sendo sim garantido. No entanto, o que a gente espera é que se tenha essa mudança na redação, que considerando é o que o Altair considera, né? O Altair falou, que na verdade, por ser uma legislação antiga, continua não foi feita a adequação da legislação em si, né, do texto da legislação. Existe mais alguma coisa nessa database que está sendo colocado? Porque a pauta, tu mesmo disse que ela é extensa, né? Tem vários itens. Tem um outro item em especial que vai entrar nessa rodada de negociação aí? A gente vem discutindo muito, porque no município, a questão da database, né, Eduardo? Que a própria lei do piso aí prevê que é no mês de janeiro, né? Não é em março. No entanto, aqui no município de Passo Fundo, a lei municipal também prevê que é em março. Então, esse é um dos pontos também que a gente gostaria de estar sendo discutido, né, nessa oportunidade com a administração municipal, que antes de passar para uma nova gestão, que a gente possa fazer essas adequações que são necessárias, considerando que há uma ilegalidade, né, que não está em conformidade com a legislação a nível nacional. Altair, teve um problema há 2 anos atrás de uma greve aqui no município dos professores, onde foi feito um desconto de dias parados na greve, mais ou menos parecido com o que o Leite fez no estado. O município aqui também fez esse desconto.
o sindicato está pleiteando a devolução desse dinheiro, né? Com certeza, né? Desde que houve aquela questão, a gente logo entrou com uma ação pedindo na justiça a devolução, né? Está em tramitação, a gente tem a expectativa também que venha uma resposta favorável para a devolução desse dinheiro que foi descontado indevidamente. Porque para alguns colegas, foram valores bem altos, né? Que acabaram influenciando, né, no orçamento daquele mês, pelo menos, dos professores, né? De todos que foram descontados, ele fez falta, né? Com certeza. Inclusive no meu, né? No meu salário. Tu teve desconto também? Também, mas teve outros colegas que tiveram descontos muito significativos para muito e que de fato impactaram, né? No seu orçamento. No seu orçamento. E como o professor, que normalmente quando termina a greve, ele tem que recuperar as aulas que ele perdeu, quer dizer, o trabalho é prestado, né? E foram recuperadas essas aulas, né? É importante esclarecer isso para a comunidade, né? A reivindicação que a gente vem fazendo é justamente para que seja reconhecido o trabalho desses professores. Esses 5 dias descontados foram 5 dias que o professor trabalhou a mais sem receber, né? Então é um pouco isso que a gente está discutindo judicialmente e que também a gente vem pautando com a administração municipal, a qual na ocasião ali da greve, inclusive o doutor Adolfo, né, os colegas devem se recordar que ele fez menção de que se os professores se recuperassem, estaria sendo pago esse valor, né? Então a gente tem um pouco essa expectativa, né, de que a gente também consiga estar resolvendo essa demanda, né? Tá bom. A gente vai fazer um breve intervalo e na volta a gente vai falar um pouquinho sobre as perspectivas para a educação agora para 2020 e vamos falar um pouquinho sobre as novidades do CMP. Então a gente volta daqui um pouquinho com mais novidades sobre a educação. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Olá, estamos de volta com o programa Educação e Debate e na noite de hoje estamos falando sobre assuntos genéricos sobre a educação. E conversávamos no bloco anterior sobre a database e agora a gente vai falar um pouquinho sobre as perspectivas para 2020 para a educação. Então, Altair, o que tu me diz desse cenário aí que é relativamente novo, né? Tanto em nível nacional, estadual, municipal já é um cenário um pouco mais conhecido para nós. Como é que tu vê essas perspectivas nessas 3 esferas aí? Então, eu penso que vai se ter um pouquinho de cuidado com a educação, no sentido de não se comprometer demais com ela, né, nesse ano eleitoral. A gente vai estar cobrando exatamente o oposto, que cada um se comprometa e torná-la prioridade. Nós temos visto que nos governos atuais, né, a educação não é tão prioridade quanto se fala, né? O Ministério da Educação é conhecido de todo mundo, sequer tem um projeto de qual é mesmo a escola que ele quer. Fez alguns programas pontuais que são mais amostras das ideias do governo do que propriamente solução dos problemas da educação ou um projeto para a educação que o MEC possa estar apresentando. A nível de Estado, nós tivemos em janeiro passado a votação do projeto de lei que alterou o plano de carreira dos professores estaduais e que, de fato, fez algumas preocupações, né? Alguns estragos na carreira, alguns estragos. Como é que tu avalia esse pacote do Eduardo Leite para a educação? Eu penso que ele botou a conta do Estado em cima dos professores, né? Alguém disse, ele não foi tão ruim assim. Como não? Quem de fato vai pagar, quem vai perder bastante, realmente, né, é o professor do Estado por conta desse plano de carreira. No final da sua carreira, com todos os avanços que ele conseguir, ele vai chegar lá a R$4.000
né, no topo. Depois de quase 30 anos de trabalho. Depois de velho, né, esse dinheiro não vai chegar nem para pagar os remédios e a comida, né? E essas mudanças no modelo das mudanças do Eduardo Leite para a educação? Eu sei também que outros estados também já promoveram mudanças parecidas, ataques parecidos ao quadro de carreira. E vocês dois avaliam que é possível que tais mudanças cheguem na esfera municipal? Então, né, Eduardo? Na verdade, quando a frase começa com então, ela é problemática. Preocupante, né? Sempre preocupante. Na verdade, assim, todo esse ataque à classe trabalhadora, aos servidores a nível nacional, à profissão docente, ela vem vindo em efeito cascata, né? Todos nós sabemos, e a comunidade também acompanha isso, que a educação nunca foi prioridade, né, no nosso país, infelizmente. E a profissão docente, ela vem sofrendo muito com isso, né? Tanto é que o exemplo claro que o professor Altair colocou são os professores estaduais. Eu acredito, assim, Eduardo, que pode ser que sim, que esse pacote venha. Se ele é necessário, não é. Né? Não é necessário. Aqui no município é uma outra realidade, né? Enquanto economia do município, tanto é que o município está muito bem, né? Se a gente for comparar a nível estadual. Eu acredito e eu espero que os nossos próximos administradores e que esta administração não venha, né, atacar os professores municipais. Essa é a nossa expectativa enquanto sindicato e também enquanto professora, né? Porque eu também sou professora da rede municipal. Porque não existe essa necessidade aqui no município. Mas quando tu fala que não existe essa necessidade, tu quer dizer então que as contas do município elas estão de acordo com as recomendações do TCE? Explica um pouquinho melhor quando tu diz não precisa. Então, assim, na verdade, a arrecadação do município, ela é uma arrecadação, você vai ver aqui no estado, se não me engano, é a sexta maior, né, do estado, considerando o tamanho de Passo Fundo, é uma boa arrecadação. A gente teve agora a discussão do aumento do IPTU, então vai aumentar também a receita do município, né, isso também vai dando um fôlego ao cofre público. Ainda considerando a questão do comprometimento da folha de pagamento, né, que sempre é uma preocupação dos municípios e estados. O ano passado o município já estava abaixo do comprometimento e vem diminuindo a cada ano. Lembrando que diminuiu também as custas do achatamento salarial dos professores da rede municipal, né? Lembrando que a gente vem aí há 6 anos com uma sequência de diminuição no que diz respeito à folha de pagamento do professor, que não vem acompanhando os índices dados a nível nacional à carreira, né? Então, a gente acredita que, de fato, não se tenha esta necessidade considerando os números do município. Mas, claro, aí vai depender muito também da vontade política, né, da administração e de quem assumir para o próximo ano. Altair, vamos voltar um pouquinho para o nível nacional. Tu disseste que o Ministério da Educação ele não tem muitos projetos. O Ministério da Educação hoje é um dos ministérios, um dos mais polêmicos, se não o mais polêmico. Isso em função do seu representante, do ministro Weintraub. Como é que tu avalia a figura e o trabalho desse ministro do Bolsonaro? E não é nem o primeiro-ministro, já houve uma troca de ministros, né? Já é o segundo. Mas eu acho que a principal questão é que o governo federal ele não mostra um projeto de educação que seja visível, né? Qual é o norte mesmo que ele quer para a educação? Quer dizer, ele apenas se preocupou com as questões ideológicas, com algumas coisas fantasiosas, inclusive, que eles têm, e não tem mostrado, digamos assim, um projeto que, de fato, a gente possa dizer a educação agora vai engrenar, né? Ou, pelo menos, vai continuar no rumo que ela estava, que já não era suficiente, né? Sim. Educação, a Regina já dizia antes, nunca foi prioridade, nem nos governos anteriores. Mas para esse governo é menos prioridade ainda, tanto que ele, de certo modo, ele trata o Ministério da Educação com pouco interesse de, digamos assim, de fazê-lo projetar uma questão de educação para o país. Então, assim, o próprio modo como é tratado o Ministério da Educação, com a qualidade do ministro que está lá, né, nós estamos vendo como a educação não é importante para esse governo, né?
Essa é a sensação que a gente tem. E fora o fato que o ministro ele se envolve em polêmicas completamente desnecessárias, né? Ele vem protagonizando certas cenas que não combinam com a figura do representante da educação. Menos o que se espera, né, Eduardo? Ao menos o que se espera da postura, quanto né, ministro de uma ministro. pasta tão importante assim. E antes já era um colombiano, né, o Vélez, né, que mal se comunicava em português e aí foi trocado pelo famoso Weintraub. E vamos falar um pouquinho agora do CMP. Né? A gente sabe que tem muitas novidades para o ano de 2020 e que o CMP está oferecendo para os seus associados. Então eu gostaria que tu tocasse um pouquinho nesse assunto. O que tem de novidade de fato aí para oferecer para os nossos professores? É importante, né, até falar sobre isso, porque diante de tantos ataques, né, à profissão docente e também aos sindicatos, o sindicato precisa estar se reinventando e estar se fortalecendo. Nessa perspectiva, assim, a gente vem pensando uma reorganização interna, né, do sindicato, para melhor estar atendendo aí as demandas no que diz respeito também à qualidade de vida dos nossos professores, condições de trabalho, né, e a nossa luta diária. Então o CMP ele vai trazer várias novidades durante esse ano aí que a gente vem apresentando para a categoria. Uma diz respeito a um aplicativo, né, onde os professores vão ter aí na sua mão essa ferramenta para facilitar essa comunicação com o sindicato, onde a ideia do aplicativo é que o professor possa responder algumas necessidades, né, do dia a dia, assim, da profissão docente de forma mais imediata. Um exemplo é a questão jurídica, né, que ele possa se comunicar com a assessoria jurídica do sindicato de uma forma mais efetiva, mais rápida, direta, né, e mais direta. Outros exemplos assim é que o professor possa acompanhar também a sua vida funcional, né, de uma forma sem daqui a pouco precisar da mediação do dirigente, né? Muitas vezes eles ligam e tem que passar para o dirigente. Agora não, vai ser mais automático o acesso a essas informações. Também o aplicativo ele conta, né, com um botão que a gente vem chamando aí de a gente não deu o nome ainda para ele, né, Eduardo? Mas é para situações de emergência, né, onde os diretores do sindicato vão receber imediatamente em alguma circunstância, por exemplo, houve uma briga na escola, teve um professor que foi agredido, que a gente espera que isso não venha acontecer na nossa cidade de Passo Fundo, até porque a nossa comunidade respeita muito o professor e a gente espera que isso continue assim, mas de qualquer forma são para situações de emergência, né? Que o professor possa estar apertando naquele botão e imediatamente os dirigentes possam estar indo até esse local de trabalho. E esse aplicativo logo o professor já vai ter acesso a ele, vai poder usufruir. Isso, a gente pretende aí nos próximos dias já está disponibilizando para os professores associados, né? Altair, me fala do cartão de compras. Está sendo organizado também um cartão, uma espécie de cartão de crédito, né? Mais ou menos como é que vai funcionar isso? Nós estamos tentando aparelhar o sindicato para que ele atenda bem aos associados e que cumpra bem a sua função. Então, dentro além do aplicativo, nós temos um sistema sindical, né, que foi contratado para que a gente possa gerenciar adequadamente o sindicato, todas as informações do cadastro e das contas do sindicato. E, além disso, um cartão, né, no molde de outras instituições que tem aí, é um cartão de débito, na verdade, que você pode utilizar também para fazer as compras, né, para complementar alguma renda, né, em alguma necessidade. Que depois é um cartão que com a senha vai ser utilizado para fazer as compras. Pode parcelar compras, né? Pode em entidades conveniadas com o CMP, é isso? Isso, nas entidades conveniadas da administradora do cartão também, que a gente está contratando. E isso é para logo também? Próximos dias? É uma pergunta difícil para responder, porque eu, como preocupado com as finanças do sindicato, estou querendo fazer um pouco de caixa antes de gastar, né? E tem um custo isso, né? Todas essas coisas, na verdade, têm um custo. A gente sabe que o dinheiro é do associado, não é nosso, e a gente tem que ter muita responsabilidade com esse custo. Mas é dentro dos próximos meses, né?
né? Eu diria assim, no primeiro semestre desse ano, com certeza. Com certeza ele vai estar. Ele vai estar. Regina, e a questão do advogado? Parece que tem um serviço que ele aproxima muito mais o advogado do CMP, não só no atendimento ali no CMP, como ele ir às escolas. Como é que vai funcionar isso aí? Então, a gente fez algumas alterações na questão jurídica do sindicato, né? A gente está contando com um plantão que ele é semanal, né? Que é para atendimento no sindicato. A gente também está disponibilizando, né, assessoria jurídica para ir até as escolas, né, para fazer as visitas, para esclarecer as dúvidas dos professores, acessar processos, então, também das escolas contarem, né, com o apoio da assessoria jurídica via aplicativo, né, que é o que a gente falava anteriormente, o professor pode ter esse contato. A gente está potencializando, na verdade, a assessoria jurídica do sindicato para além dos encaminhamentos dos processos, né, então que também possa assessorar em outras demandas da categoria. Com relação ainda a serviços, me parece que houve uma proposta há uns meses atrás de mais ali na frente se adquirir uma sede própria para o CMP, né? Qual é a importância disso, Altair? Um sindicato, a pergunta é, um sindicato precisa de uma sede própria? Qual é a importância disso? Eu acho que ele precisa de um espaço adequado para acolher o professor, para atender o professor, onde o professor possa também ter serviços, até seu lazer, se for o caso, né? Que em parte nós temos na sede que nós temos atualmente, mas ela é uma sede alugada, e o aluguel tem um custo mensal, que é relativamente pesado, né? Então, por essa razão, a médio prazo, ou a longo prazo, a gente imagina que o sindicato possa ter a sua sede própria, né? Que seria um lugar, a casa do professor municipal, né? Mas é um sonho, pelo menos, né? Mas alguns estão mais otimistas, que a gente vai conseguir logo, outros... eu sou um pouquinho mais reticente, eu acho que a gente vai demorar um pouco. E essa questão, Regina, de o sindicato ele está oferecendo coisas e a gente tem um cenário hoje de colegas de outros sindicatos, onde temos sindicatos fechando. Como é que você faz essa avaliação, essa distinção, digamos assim, das duas realidades? Importante a tua pergunta, Eduardo. Assim, o CMP Sindicato, ele é um sindicato novo, né? Então, ele já nasce em meio a essa crise financeira, né, dos sindicatos. Então, as nossas despesas, elas sempre foram de acordo com a nossa arrecadação, né? Que sempre foi baixa em relação aos demais sindicatos que recebiam um imposto sindical. O CMP Sindicato nunca, né, contou com este recurso, sempre foi a contribuição do associado, né, mensal. O que mantém o CMP Sindicato é basicamente a contribuição do professor. Então, a gente já nasceu neste formato. Dentro dessa realidade. Nós temos uma estrutura que ela é muito enxuta, né? Nós temos 3 professores cedidos, uma secretária e a nossa amiga ali que ajuda, né, na comunicação. Mas é uma estrutura... Isso, querida Tauana. Então, na verdade, já é uma estrutura muito enxuta, a gente não tem, né... Trabalhamos numa perspectiva de ter uma sede, hoje ela é locada, a gente quer sim ter um espaço próprio, mas isso, como o professor Altair, é algo a curto, médio e longo prazo que a gente precisa fazer essa projeção. Lembrando assim que o CMP Sindicato, a gente sempre casou muito, né, Eduardo, essa questão da luta, da representatividade, mas também sempre com esse olhar e esse carinho ao professor municipal, também a sua qualidade de vida. Então, além de toda a luta, a gente também vem oferecendo outros serviços, temos vários projetos, né, que são voltados à formação, voltado à atividade física. A gente tem grupo de dança, grupo de corrida, grupo de pilates, a gente tem as formações que acontecem durante todo o ano, onde a gente conta com um congresso dos professores municipais, tem as formações que são mensais, os saberes em ciranda, e também das vivências docentes. Então, assim, a gente vem trabalhando muito em prol dos professores. E eu acho que isso acaba sendo o diferencial. Bom, a gente vai ter que encerrar o nosso programa, infelizmente. Então, eu quero agradecer a você, Regina, pela presença. Altair, muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço a oportunidade, né?
A gente está aí trabalhando, né, sempre com esse olhar, né, de responsabilidade e de luta, né, com esperança, digamos assim. Eu acho que a gente está começando o ano novo. Eu recebi uma mensagem dizendo assim, para mim votar se eu estou animado ou se estou desanimado antes de chegar. A maioria votou que já estava desanimado aos 20, né, no comecinho do ano, né. Eu votei nos que estão com esperança. Tu está animado? Empolgado para o novo ano que chega. Eu acho que ele vai nos dar muitas oportunidades, inclusive para o nosso sindicato. Que bom. Regina, muito obrigado pela tua presença, então. Obrigada, Eduardo, Altair, né? Que a gente possa ter um bom ano, né? Um bom ano letivo, um abraço especial para os nossos colegas professores que estão iniciando aí, né, o seu ano letivo, aos nossos alunos, e que a gente possa contar com um ano diferente para a educação, né, com um olhar aí especial, inclusive da nossa administração municipal, para a nossa profissão aí docente. Tá bom, então. Então eu agradeço mais uma vez a presença de vocês e agradeço a atenção e o carinho do nosso telespectador e convido a todos e todas para que fiquem aqui conosco na TV Câmara, canal 16, porque daqui um pouquinho nós temos mais atrações de qualidade. Uma boa noite e uma boa semana a todos.